Oi, alunos! Pronto para mais uma aula? Dessa vez nós vamos para a aula de História. A chegada dos portugueses aqui no Brasil. Lembrando que nós já vimos anteriormente, né, o descobrimento do Brasil, que Pedro Álvares Cabral, ele não foi com a intenção, eu vou descobrir o Brasil, né? Ele não tinha essa intenção. Ele foi navegando, avistou a ilha, né, e aí acabou chegando lá. Então, assim, em 22 de abril de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral desembarcou nas terras que hoje seria o Brasil. Então, nesse dia aqui, ó, foi o dia que ele descobriu o Brasil. Só que ele não sabia que lá já tinha sido habitado, né? Que já tinha habitantes. Ele achou assim, uau, cheguei num lugar novo e aqui não tem ninguém. Só que quando foi 2 dias depois, no dia 24, que ele foi ter contato com os índios, que foram aqui, ó, os primeiros habitantes do Brasil. Foram os índios, não foram os portugueses, como algumas pessoas pensam aí, que foram os portugueses, não foram. Porque quando eles chegaram, a terra já estava habitada, né, pelos índios, e teve aí, ó, esse choque cultural. Por quê? Os índios, eles andavam nus, né? Alguns apenas com um tapa-sex, né, tampando ali os seus órgãos genitais, mas a maioria andavam nus. Tanto foi um choque para os portugueses, quanto foi um choque também para os índios, porque eles ficaram também assim muito admirados, espantados, não sei bem explicar, definir como que eles se sentiram, mas pensa só, os índios nus, seminus, e já os portugueses, né, com aquelas vestimentas, né, várias blusas, cabelos grandes, peruca, chapéu, né, barba, e também eles ficaram muito surpresos também com as caravelas, né, aqueles navios gigantes, porque os índios só tinham canoas, aqueles mais simples, né? E aí teve esse choque cultural aqui, ó. Então cada um ficou um pouco espantado, admirado uns com os outros, né? Mas até aí tudo bem. Vamos falar aqui sobre o pau-brasil. O pau-brasil, ele é uma árvore que solta uma tinta avermelhada. Isso aqui foi muito interessante para os portugueses, porque essa árvore ela tinha muito valor na Europa. Porque como ela extraía tinta, então assim era muito interessante para eles para tingir tecidos, né, na fabricação de roupas aí. Então assim era valiosíssimo. Então o que aconteceu? Eles começaram a trocar objetos, espelhos, pentes, objetos assim que os índios não conheciam e ficaram muito admirados, encantados com esses objetos. Eles começaram a trocar aqui, ó, por pau-brasil e até algumas especiarias, né, que já tinham aqui. Então eles trocaram. O interessante é que tem algumas pessoas que pensam assim, nossa, os índios eram burros, né, porque eles trocavam pau-brasil, que era uma árvore muito valiosa, por espelhos, pentes, só que na verdade não é assim, porque os índios eles não tinham essa questão de valor em dinheiro, entendeu? Porque não tinha dinheiro lá, não existia. Então, era muito normal eles pegarem espelho mesmo, objetos que eles não conheciam. Então, assim, não é questão de burrice do índio, é porque não tinha valor nenhum de dinheiro naquela época. E essa prática, essa troca entre os portugueses e os índios ficou conhecido como escambo, né? Essa prática, essa troca aí de especiaria, pau-brasil, espelho, objetos que os portugueses tinham, ficou conhecido como escambo. 2 dias depois, no dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa, né? E quem celebrou essa missa foi o Frei Henrique de Coimbra, né? Que ele também veio nessa esquadra de Portugal, que era muito comum, né? Vem alguém religioso, né? Nas caravelas. E esse padre, esse frei, ele veio e nesse dia aqui, ó, no dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa nas terras, né,
que foram descobertas, né, que os portugueses chegaram. Como os portugueses acharam, né, eles pensaram, logo a primeira impressão deles era que era uma ilha bem pequena por sinal, eles deram esse nome aqui, ó, Ilha de Vera Cruz. Ilha de Vera Cruz foi o primeiro nome que o Brasil recebeu. Ele recebeu entre outros, só que o primeiro foi Ilha de Vera Cruz. Por quê? Porque os portugueses, eles deram uma olhada, como viu que era litoral, né, beira da praia, eles acharam que era uma ilha. E por isso, eles colocaram esse nome aqui, ok? Qualquer dúvida, pode tirar com a tia que ela responde para você. Beijo!